Obrigado, senhor presidente. Na realidade, senhores deputados e senhoras deputadas, eu pretendia, na tarde de hoje, usar a tribuna por conta de uma situação insólita, deputado Maurício, que está acontecendo no Paraná, que talvez pela primeira vez nos últimos anos, nos últimos 12 ou 15 anos, nós estamos tendo fechamento de escolas. Nós já tivemos uma tentativa de fechar uma escola em Maringá, deputada Maria Vitória, deputado Evandro, outros deputados da região interferiram para que essa escola não fosse fechada em Maringá e obtiveram êxito, inclusive, deputada Maria Vitória. Sei que Vossa Excelência esteve lá junto com o deputado Evandro, mas da mesma forma que ocorre em Maringá, agora acontece em Irati. Nós temos uma escola em Irati, colégio que é um dos mais, talvez dos mais antigos de Irati, onde, segundo o relato, houve o curso de magistério, técnico em contabilidade, patologia clínica, educação geral, ensino fundamental, ensino médio, formação de docentes, francês, CELEI, inglês, pró-funcionários, e que nesse momento o governador do estado, Carlos Alberto, entende que deva ser fechado por conta do número de turmas que já não comporta. É verdade que nós temos, em alguns locais, uma dificuldade, em alguns turnos, no noturno principalmente, em fecharmos turmas. E aí tem que ser revisto o processo de fechamento de turmas. Agora, quando se trata de fechamento de escola, eu acho que nós entramos por um caminho muito perigoso. Mas esse assunto, senhores deputados, eu pretendo abordar amanhã, porque eu acho que há um tempo maior para isso. O que me traz aqui, deputado Rasca, é uma situação no Paraná, e parece que só acontece no Paraná, absolutamente kafkiana e absurda. E uma matéria que saiu hoje na Gazeta do Povo diz: delação do Youssef sobre suspeita de corrupção da gestão do Lerner sumiu no processo. Está aqui. Ora, como que uma delação feita em 2004, que apontava que, segundo o doleiro Youssef, ele havia entregue dólares a um ex-deputado, a pessoas do Tribunal de Contas, ao secretário do governo Lerner, inclusive apontava como que esse dinheiro tinha sido entregue, de que forma que tinha sido entregue, também para o senhor Maurício da Silva. Como que depois de feita a delação, como que o processo caminhando, simplesmente descobriram, porque esse processo novamente foi retomado, agora no mês de agosto, que o processo havia sumido. Como é que pode um processo que aponta secretários, aponta deputados, aponta conselheiro do Tribunal de Contas, simplesmente sumir, desaparecer da Justiça Federal, deputado Russi, da segunda vara da Justiça Federal? O que mais nos chama a atenção, e aí a matéria de hoje da Catarina, jornalista Catarina Scortese, ela cita exatamente a perplexidade que todos acabaram, de certa forma, o próprio Youssef e o seu advogado, acabaram sendo tomados quando o doleiro Youssef foi novamente condenado pela ação do OVEPAR. Ele reclamou que já havia feito acordo de delação premiada lá em 2004. E aí foram procurar o processo, não encontraram mais. O processo tomou doril, sumiu, evaporou, desapareceu. Ninguém sabe onde foi parar o processo da segunda vara criminal. Ao contrário do que aconteceu no Banestado, diz a matéria, a delação de Youssef para os investigadores do Ministério Público Estadual sobre o escândalo envolvendo a Copel nunca chegou a ser homologada pela Justiça Estadual. Em 18 de agosto último, em função da descoberta do extravio, Youssef fez uma nova delação para o processo criminal da Copel VEPAR, homologada 3 dias depois pelo juiz substituto Fernando Bardelli Silva Fischer, da segunda vara criminal de Curitiba. A aberração disso não está só no crime do sumiço do processo, porque é um crime. Não dá para pensar que a Justiça Federal é uma bagunça a ponto de processos sumirem por completo. Não são 2 páginas, não são 10 páginas, são milhares de páginas. Sumirem, simplesmente desaparecerem. O que aconteceu com isso, nós não sabemos. Certamente haverá um processo para se investigar. Por que isso nos preocupa tanto, senhores deputados? Porque, segundo o advogado... O senhor pode usar usar... do PT, senhor presidente.
Do horário do PT? Usar do PT. Usando o horário do PT. O advogado do Youssef, Antônio Figueiredo Bastos, afirmou à reportagem que o sumiço foi descoberto de forma acidental quando o Youssef foi preso por causa da Lava Jato. Sua defesa foi surpreendida com um novo pedido de prisão do doleiro pelo caso Copel-Vepar. O Ministério Público Estadual pediu a prisão dele e eu não entendi o motivo, diz o advogado, que aliás tem uma matéria bastante extensa sobre isso, ontem também no jornal Gazeta do Povo. Aí quando fomos ver, a colaboração do Youssef não existia nos autos. É um absurdo, por motivos que desconhecemos, isso sumiu dos autos, o que é gravíssimo, criticou Bastos. A reportagem tentou entrevistar o promotor de justiça Jackson Luiz Zílio, que hoje está à frente do caso, mas ele não quis falar. Em uma segunda tentativa, Zílio aceitou responder algumas perguntas por escrito. Ao ser questionado sobre o extravio da peça do processo, ele apenas confirmou o fato sem entrar em detalhes. Ora, quer dizer, doutor José Geraldo, doutor Marcelo, que foram as pessoas que fizeram o processo em 2003, nós aqui da Assembleia, fazemos o quê? O processo some, desaparece da Justiça Estadual e da Justiça Federal, simplesmente some. Ninguém sabe onde foi parar. Coincidentemente, alguns desses acusados já completaram mais de 70 anos, inclusive, caso do senhor Ingo Hibert, Heinz Hemming, e poderão, inclusive, se confirmado, porque isso aqui é um processo de delação, não é uma confirmação. Obviamente precisa ser investigado e confirmado ou não. Então, há que se levar em conta que a delação não é prova. Mas vamos supor que seja, qualquer que seja a confirmação que seja feita, corre o risco gravíssimo de prescrição, simplesmente porque já se foram 12, quase 13 anos nesse processo. As primeiras denúncias do caso Copel-Vepar foram oferecidas em 2003 pelo Ministério Público. Naquele ano, o MP apontou prejuízo de quase 100 milhões aos cofres públicos. No processo criminal ainda em trâmite na segunda vara criminal de Curitiba, são réus 8 pessoas. Entre elas, Alberto Youssef, o ex-secretário da Fazenda e ex-presidente da Copel, Ingo Hibert, 4 funcionários do alto escalão da Copel. Entre as acusações estão formação de quadrilha, falsidade ideológica e peculado. Em 12 anos, o processo sofreu alguns tropeços, chegou a ser anulado pelo Tribunal de Justiça, na esteira da discussão em torno do suposto foro especial de Ingo Hibert. As próximas audiências do processo estão marcadas para o mês que vem, e o CEF está detido na Polícia Federal por causa da Lava Jato. Na segunda vara criminal também corre um processo contra o ex-conselheiro do Tribunal de Contas, deputado Rasca, Heinz Hemming, por crime de peculato. Por causa do foro especial foi denunciado primeiro o STJ em 2008, mas o caso foi repassado para o primeiro grau de Justiça Estadual em função da aposentadoria de Heinz no Tribunal de Contas em 2012. Lerner foi rejeitada a sua denúncia por falta de provas e o processo do ex-deputado Tony Garcia foi arrolado como testemunha de acusação e o processo simplesmente desapareceu. Aí eu me pergunto, deputado Anibele, Vossa Excelência que, aliás, seu pai acompanhou esse processo da Copel-Vepar, até porque a Alvepar é da região de Clevelândia também. Como que some o depoimento do Youssef se nós temos cópia dele? Como que some? Não só eu, várias pessoas têm cópia, isso é público. Está aqui, ó, Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná, segunda vara criminal de Curitiba, termo de prescrição. Aos 22 do mês de janeiro do ano de 2004, em cumprimento aos termos do provimento número 5 de 2003, seção 7, artigo 248 e seguintes, da Egrégia Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proceda à transcrição de depoimentos colhidos na audiência em 16 de 12 de 2003, deputado Maurício. Juiz Federal, então, retomando só o termo, depois de firmado o acordo com o senhor Alberto Youssef, nós vamos tomar agora alguns depoimentos específicos. Segue o juiz federal, no caso, o doutor Moro, Sérgio Moro. Pergunta, Ministério Público Federal. Eu triangulo com o senhor ou pergunto direto? No caso, o doutor Marcelo Alves de Souza. Diz o juiz federal, doutor Moro. Pergunta direto, só um minutinho, o senhor é doutor? Pergunta ao promotor que não responde. Marcelo Alves de Souza. Durante o ano de 2002, a Copel realizou contratação
Copel Distribuição realizou a contratação numa associação de São Paulo chamada Adfé, por 16 milhões de reais. E aí segue. Segue. Está aqui o nome de todas as pessoas, inclusive, que estão no jornal. Está aqui. Aqui, ó, até o término. Até o término. Está aqui no final. Vejam, senhores, como é que essas coisas são engraçadas, porque elas somem, evaporam, criam asas, pernas, sei lá o quê, caem na gaveta na sexta sessão. E aí, ao final, nada mais havendo a ser transcrito, eu, Ivanice Groscop, diretor de secretaria, encerrei o presente termo e certifico que a reprodução fiel dos depoimentos colhidos fonograficamente. Ciente, Curitiba, 22 de janeiro de 2004, Sérgio Fernando Moro, juiz federal, segunda vara criminal, segunda vara federal criminal. É óbvio que há muito mais coisas do que estas poucas páginas, mas isso é parte do depoimento do Alberto Youssef. Essa mesma parte que está aqui, delação de Youssef sobre suspeito de corrupção na gestão Lerner, sumiu do processo. Aqui, Gazeta do Povo e a Catarina colocam os nomes. Aqui, nesse depoimento, o Youssef coloca os nomes. Ou pelo menos alguns nomes. Então como é que some? Como que sumiu? Como que sumiu, volto a dizer. Como que sumiu se nós temos em mãos? Mais ainda, está ali, deputado Maurício, em cima da minha mesa. E eu já tive a oportunidade de trazer aqui o depoimento feito por um dos investigados à época da CPI, também pelo Ministério Público Estadual, que era Rogério Figueiredo Vieira, que eu fui ao Rio de Janeiro para ouvi-lo, por carta precatória. Está ali. E está ali também o depoimento do senhor Antônio Brasil Feravanti Pirutini, que está envolvido agora também na Lava Jato, dizendo que recebeu 2 milhões e 100 mil reais. Mas está aqui, ó, está aqui registrado, está aqui, autenticado, entregue para o Tribunal de Justiça, está aqui na minha mão. Ora, se eu, que sou um simples cidadão, tenho cópia autenticada pelo juiz que colheu o depoimento no Rio de Janeiro, entregue ao Tribunal de Justiça, se tenho cópia da delação premiada de Alberto Youssef, citando os nomes, mas que diabo, como é que o Tribunal de Justiça perde? Ou o Tribunal Federal, sei lá quem, perde, desaparece o processo? Que mágica, que mágica é essa que faz com que as coisas desapareçam? Nós vamos tomar, deputado Maurício, a iniciativa de novamente copiar, registrar em cartório e entregar mais uma vez ao Tribunal de Justiça. Talvez leve mais 15 anos. Talvez morramos todos até lá. Mas quem sabe alguém vai dar, como eu sempre falo, uma curiosidade de pelo menos saber o que está escrito. Lhe concedo a parte, deputado Maurício. Deputado Tadeu, ao que me consta, não foi apenas o depoimento do doleiro Youssef que sumiu dos autos. Tenho informações que podem ser verificadas depois com a vara, que a quebra de sigilo desses inomináveis réus, porque se nominarmos eles aqui seremos processados, está na Gazeta. Como fazem, esses inomináveis réus tiveram seu sigilo quebrado. E esta quebra de sigilo também desapareceu dos autos. Todos os dados da quebra de sigilo bancário dos inomináveis acusados desapareceu dos autos. Pois é, deputado Maurício, agora, eu acho que nós estamos diante, missionário Arruda, de um caso gravíssimo. Gravíssimo, é um escândalo nacional. Eu não quero entrar aqui em absolutamente mérito nenhum de ninguém, quem fez, quem não fez, porque não tem esse direito e nem muito menos essa competência. Agora, que o Tribunal de Justiça e a Justiça Federal deve uma explicação à população paranaense, deve. Como que some um processo que hoje na subcomissão da Copel de Féia, que nós investigamos, redundaria ou redundou num prejuízo para a Copel que corrigido dá 400 milhões de reais. 400 milhões de reais. Sumiu. Alguém desapareceu com 400 milhões como se fosse assim, pegar 10 reais e trocar por bala. 400 milhões de reais. Tribunal de Justiça do Paraná. Aqui o Ministério Público do Estado do Paraná, Ministério Público Federal e também a Justiça Federal tem que dar uma explicação para a população paranaense. Aonde foi parar o processo fantasma?
Eu não sei. O que nós vamos esperar? Um minuto para concluir. Obrigado, senhor presidente. Eu não sei. Nós não sabemos. A imprensa não sabe. Agora, o processo evaporou. Eu, por diversas vezes, vim a essa tribuna dizer, professor Tercílio, que eu tinha a esperança que um dia alguém tivesse a curiosidade de abrir o processo e olhar o que tinha lá dentro. É claro que isso não poderia ter acontecido porque o processo simplesmente tinha sumido. Às vezes até acontece. Acontece, trâmite de um para outro, sei lá. Mas é preciso que haja uma explicação pública. Não pode simplesmente ficar em silêncio. E mais ainda, esse processo não pode prescrever. Pensar que esse processo prescreve porque atinge algumas das pessoas mais ilustres que nós temos no estado do Paraná, do ponto de vista da sociedade paranaense, é pensar que a justiça foi feita para alguns, para punir alguns. E os demais acreditam que o sumiço talvez seja a melhor solução e a melhor justiça. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.